Você vai começar aquele projeto quando tiver mais tempo. Você vai sair daquele emprego quando tiver mais dinheiro guardado. Você vai iniciar aquele negócio quando a economia melhorar. Você vai começar a treinar quando a agenda ficar mais tranquila. Você vai terminar aquele relacionamento tóxico quando encontrar algo melhor. Você vai viajar quando tiver mais férias. Você vai dizer o que precisa dizer quando o momento for mais apropriado. Você vai viver quando. E enquanto você espera pelo momento perfeito, pelo alinhamento ideal de todas as circunstâncias, pela certeza completa, a vida está passando. Segundo por segundo, minuto por minuto, dia por dia. E um dia você acorda com 50, 60, 70 anos e percebe: o momento nunca chegou. Você esperou a vida inteira. E agora é tarde demais. E Sêneca, filósofo estoico que viveu há 2000 anos, sabia exatamente disso. Ele dizia: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E a forma mais comum de desperdiçar tempo é esperar pelo momento certo, que nunca vai chegar. Sêneca não era apenas filósofo. Era um dos homens mais ricos e poderosos de Roma, conselheiro do imperador, vivendo no centro do poder absoluto. E ainda assim ele via pessoas ao seu redor desperdiçando suas vidas esperando pela posição certa, pelo momento político certo, pela circunstância perfeita. E ele via essas mesmas pessoas morrerem, muitas delas repentinamente, sem terem vivido, sem terem feito o que realmente queriam fazer, sem terem dito o que realmente queriam dizer, porque estavam sempre esperando. E Sêneca percebeu algo que a maioria das pessoas se recusa a aceitar. O momento certo é uma ilusão. É uma desculpa sofisticada para procrastinar. É uma forma elegante de evitar o risco, o medo, o desconforto de realmente agir. Porque agir agora, com as circunstâncias imperfeitas que você tem, é assustador. Mas esperar é seguro. Esperar não exige coragem. Esperar não tem risco de falha, mas esperar também não tem possibilidade de vitória. É apenas morte lenta disfarçada de prudência. Hoje você vai entender exatamente por que você adia, por que você espera, por que você nunca sente que está pronto. E principalmente, você vai aprender por que o momento certo nunca vai chegar e por que isso não importa. Porque você não precisa do momento certo. Você precisa de coragem para agir com o momento imperfeito que você tem agora. Porque agora é tudo que você tem. Não amanhã, não quando as coisas melhorarem, não quando você se sentir pronto. Agora. Esse momento imperfeito, inconveniente, assustador. E se você não agir agora, você provavelmente nunca vai agir. E então você vai morrer cheio de arrependimentos, cheio de "e se", cheio de versões de você que nunca existiram porque você estava esperando pelo momento que nunca veio. A primeira verdade brutal que Sêneca expôs é que você está vivendo como se fosse imortal. Você age como se tivesse tempo infinito, como se pudesse adiar indefinidamente, como se amanhã fosse garantido, como se você tivesse décadas pela frente. E talvez você tenha, mas talvez não. Sêneca viveu numa época onde morte repentina era ainda mais comum que hoje. Execuções políticas, doenças sem cura, violência constante. As pessoas morriam jovens, morriam sem aviso. E ele viu isso repetidamente. Pessoas que estavam vivas ontem planejando o futuro, adiando decisões, esperando pelo momento certo. E hoje estavam mortas. Todas aquelas coisas que iam fazer, nunca fizeram. Todas aquelas palavras que iam dizer, nunca disseram. Todos aqueles sonhos que iam perseguir, morreram com elas. E você vive a mesma ilusão. Você acha que tem tempo. Você acha que pode esperar mais um ano, mais 6 meses, mais algumas semanas. Você acha que vai ter outra chance, outra oportunidade, outro momento. Mas Sêneca dizia: a vida não é curta se você a usa bem, mas a maioria das pessoas a usa mal. Elas desperdiçam anos esperando, anos planejando perfeitamente, anos se preparando infinitamente. E então morrem sem terem começado. E o mais trágico, elas tinham tempo, elas tinham oportunidade, elas tinham capacidade,
mas nunca usaram. Porque estavam esperando por algo que nunca veio, por sinal que nunca apareceu, por momento que nunca chegou. Então aqui está o que você precisa aceitar: você vai morrer. Talvez daqui a 50 anos, talvez amanhã. Você não sabe. E exatamente porque você não sabe, porque o tempo é limitado e incerto, você não pode se dar ao luxo de esperar. Cada dia que você adia é um dia perdido para sempre. Cada semana que você espera pelo momento certo é uma semana que você nunca vai recuperar. Sêneca dizia: começa imediatamente a viver e conta cada dia como uma vida separada, porque é isso que é. Cada dia é uma vida completa. E quando você desperdiça esperando, você não está apenas adiando. Você está matando aquele dia. Você está escolhendo não viver aquele dia completamente. E um dia desperdiçado é uma vida desperdiçada em miniatura. A segunda verdade que Sêneca revelou é que você está esperando por uma versão de você que nunca vai existir. Você diz: eu vou começar quando eu me sentir pronto. Quando eu tiver todas as habilidades. Quando eu tiver confiança total. Quando eu não tiver mais medo. Quando eu for a versão ideal de mim mesmo. Mas aqui está o problema. Essa versão nunca vai existir antes de você agir. Você não fica pronto e então age. Você age e então fica pronto. Você não desenvolve coragem esperando. Você desenvolve coragem agindo mesmo com medo. Você não ganha habilidades estudando infinitamente. Você ganha habilidades fazendo, errando, ajustando, fazendo de novo. Sêneca via isso constantemente. Pessoas dizendo que iam escrever, quando se tornassem escritores melhores. Que iam fazer negócios, quando entendessem tudo sobre negócios. Que iam viver, quando estivessem preparados para viver. Mas eles nunca ficavam preparados. Porque preparação sem ação é apenas procrastinação sofisticada. É você se escondendo atrás da desculpa de que precisa se preparar mais, quando na verdade o que você precisa é começar e aprender fazendo. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Pense em qualquer habilidade que você tem hoje. Você estava pronto quando começou? Não. Você estava desajeitado, incerto, ruim. Mas você fez mesmo assim. E através de fazer, de falhar, de ajustar, você ficou melhor. A versão de você que é competente hoje não existia antes de você começar incompetente. Ela foi criada através da ação, através de fazer as coisas mal antes de poder fazê-las bem. Mas quando se trata de coisas novas, de coisas grandes, de coisas assustadoras, você esquece essa verdade. Você espera se sentir pronto antes de começar, mas você nunca vai se sentir pronto. Você vai se sentir pronto apenas olhando para trás, depois de ter feito, quando você perceber que sobreviveu e que aprendeu. Mas no momento de começar, você sempre vai se sentir despreparado. E isso é normal. Isso é como funciona. E se você esperar até não se sentir assim, você vai esperar para sempre. A terceira verdade brutal que Sêneca expôs é que condições perfeitas nunca existem. Você está esperando pela economia melhorar, pelo mercado ficar favorável, pela política estabilizar, pela sua situação financeira estar perfeita, pela sua saúde estar ótima, por todas as estrelas se alinharem. Mas Sêneca diria: você está esperando por algo que nunca existiu e nunca vai existir. Porque vida é caos, vida é incerteza, vida é sempre imperfeita. Se você precisa de condições perfeitas para agir, você nunca vai agir. Porque condições perfeitas são fantasia, são desculpa, são forma de evitar risco se escondendo atrás de prudência falsa. Sêneca viveu numa das épocas mais turbulentas da história romana. Imperadores loucos, conspirações constantes, incerteza política total, economia instável. E ainda assim ele não esperou por estabilidade para viver, para escrever, para construir. Ele fez com o que tinha, no meio do caos, com todas as imperfeições. Porque ele entendia que se esperasse por momento ideal, por estabilidade completa, por certeza total, ele nunca faria nada. E ele estava certo.
As pessoas que esperaram por tempos melhores em Roma, muitas delas morreram esperando, porque tempos melhores nunca vieram. Ou quando vieram, elas já estavam velhas demais, cansadas demais, sem energia para fazer o que queriam fazer décadas antes. E você está fazendo a mesma coisa. Você está esperando por economia melhor para começar seu negócio. Mas economia nunca vai estar perfeitamente favorável, sempre vai ter risco. Você está esperando pela pessoa perfeita para se relacionar. Mas pessoa perfeita não existe. Você sempre vai ter que aceitar imperfeições. Você está esperando pelo emprego ideal para sair do que odeia, mas emprego ideal não existe. Você sempre vai ter que fazer trade-offs. Então você pode esperar indefinidamente por perfeição que nunca vem, ou pode agir com as condições imperfeitas que tem agora. E quem age com imperfeição, constrói algo. Quem espera por perfeição, não constrói nada. Sêneca dizia: a sorte favorece os que agem, não os que esperam. E quando você age, quando você começa mesmo com condições imperfeitas, algo interessante acontece. As condições melhoram porque você está em ação. Você cria oportunidades que não existiam. Você encontra soluções que não via. Você desenvolve capacidades que não tinha. Mas enquanto você espera, nada melhora. Você apenas envelhece, e suas chances diminuem, e sua energia diminui. E eventualmente você tem menos recursos para agir do que tinha quando decidiu esperar. E então você percebe: esperar não foi prudente, foi suicídio lento. A quarta verdade que Sêneca ensinou é que você está usando a ocupação como desculpa. Você diz: eu começaria, mas estou muito ocupado, não tenho tempo agora. Talvez no futuro, quando as coisas acalmarem. Mas Sêneca desmontava essa desculpa brutalmente. Ele dizia: não é que você não tem tempo, é que você não prioriza. Você tem tempo para rolar redes sociais por horas. Você tem tempo para assistir séries. Você tem tempo para se preocupar com coisas que não pode controlar. Você tem tempo para obrigações que não importam, mas não tem tempo para o que você diz que é importante. Mentira. Você tem tempo. Você apenas não está usando em suas prioridades reais. Sêneca era um dos homens mais ocupados de Roma. Conselheiro do imperador, gerenciando fortuna imensa, envolvido em política complexa. E ainda assim, ele escreveu milhares de páginas de filosofia. Ele mantinha correspondência extensa. Ele refletia diariamente. Ele vivia intencionalmente. Como? Porque ele não usava a ocupação como desculpa. Ele entendia que você sempre vai estar ocupado, sempre vai ter obrigações, sempre vai ter demandas. Então você pode escolher com o que estar ocupado. Pode escolher preencher seu tempo com o que importa. Ou pode deixar que seu tempo seja preenchido com o que é urgente, mas não importante. E então viver vida inteira ocupado com coisas que não agregam nada ao significado da sua vida. Faça esse experimento. Rastreie seu tempo por uma semana. Tudo. Quanto tempo você gasta em redes sociais? Assistindo coisas? Em reuniões desnecessárias? Fazendo coisas que você poderia delegar ou eliminar? E depois calcule quanto tempo livre você realmente tem. Você vai perceber que tem muito mais tempo do que acha. Mas você o desperdiça. Você o entrega para coisas que não importam. E então diz que não tem tempo para o que importa. Mas o que você realmente está dizendo é: eu não priorizo isso. Porque se você priorizasse, você encontraria tempo. Você eliminaria o que não agrega valor. Você protegeria seu tempo para o que é essencial. Mas você não faz. Porque é mais fácil estar ocupado com trivialidades do que enfrentar o desconforto de fazer o que realmente importa. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, mas sim que perdemos muito. A vida é longa o suficiente, e foi nos dada em medida generosa para a realização das maiores coisas, se a empregamos bem. Mas você não emprega bem. Você a desperdiça esperando. Você a desperdiça em ocupações vazias. E então você usa a ocupação como desculpa para não fazer o que você deveria estar fazendo. E o tempo passa. E você envelhece. E eventualmente você percebe: eu tinha tempo. Eu só não usei bem. E esse é o arrependimento mais amargo de todos. A quinta verdade que Sêneca revelou
é que medo disfarçado de prudência está te paralisando. Você diz que está esperando pelo momento certo porque quer fazer direito, porque quer estar preparado, porque quer minimizar riscos. Mas seja honesto, o que você realmente está fazendo é evitando. Você tem medo. Medo de falhar. Medo de ser julgado. Medo de perder o que tem. Medo do desconhecido. E você disfarça esse medo como prudência, como planejamento, como ser responsável. Mas Sêneca veria através disso. Ele diria: você não está sendo prudente. Você está sendo covarde. E está disfarçando covardia como virtude. E olha, medo é legítimo, é humano, é natural. Sêneca não estava dizendo para ignorar riscos ou agir imprudentemente, mas ele estava dizendo: analise seus medos honestamente. Separe riscos reais de medos imaginários. E perceba que, na maioria das vezes, o que você mais tem medo não é de falhar, é de tentar. Porque enquanto você não tenta, você pode manter a fantasia de que teria sucesso se tentasse. Mas quando você tenta, você testa essa fantasia contra a realidade. E talvez descubra que não é tão capaz quanto imaginava. E isso é aterrorizante para o ego. Então, você não tenta. Você fica em potencial eterno, em eu poderia se quisesse, mas você nunca quer, porque querer significaria agir, e agir significaria risco, e risco significaria possível falha, e possível falha significaria enfrentar suas limitações reais. Mas aqui está o que Sêneca entendia: não tentar é falha garantida, tentar é falha possível. Então, qual faz mais sentido? Garantir falha esperando indefinidamente? Ou aceitar possibilidade de falha tentando? Pelo menos quando você tenta, você tem chance. Quando você não tenta, não há chance nenhuma. É zero. É morte garantida do potencial. E Sêneca dizia: mais homens se tornam bons através da prática do que através da natureza. Você não nasce pronto. Você se torna através de tentar, falhar, aprender, tentar de novo. Mas se você nunca começa tentando porque está esperando o momento seguro, você nunca se torna. Você apenas permanece potencial não realizado. E quando você morre, esse potencial morre com você. E ninguém nunca vai saber, nem você mesmo, o que você poderia ter sido se tivesse tido coragem de tentar. A sexta verdade que Sêneca ensinou é que você está superestimando o custo de falhar e subestimando o custo de não tentar. Você pensa: e se eu tentar e falhar? Eu vou perder dinheiro, eu vou perder tempo, eu vou ser humilhado, eu vou ter que recomeçar. E esses custos parecem enormes. Então você não tenta. Mas você nunca calcula o custo de não tentar. O custo de chegar ao fim da vida e olhar para trás e ver apenas versões de você que nunca existiram. Apenas caminhos não tomados. Apenas potenciais não realizados. Apenas perguntas sem resposta. E se eu tivesse tentado? Como teria sido? Quem eu teria me tornado? Sêneca conhecia pessoas que chegaram à velhice com arrependimentos imensos. Não porque tentaram e falharam, mas porque nunca tentaram. E esse arrependimento, esse peso de uma vida não vivida, é infinitamente mais pesado que qualquer falha específica. Porque falha você processa, falha você aprende, falha você supera. Mas arrependimento de nunca ter tentado, esse fica, esse corrói, esse te acompanha até a morte. E no leito de morte, ninguém se arrepende das coisas que tentou e que não funcionaram. Elas se arrependem das coisas que nunca tentaram, das palavras que nunca disseram, dos riscos que nunca tomaram, das vidas que nunca viveram porque estavam esperando pelo momento certo que nunca veio. Então, recalcule seus riscos. Qual é o custo real de tentar? Digamos que você falhe completamente. O que você perde? Geralmente, menos do que imagina. Geralmente, você pode recuperar. Geralmente, você sobrevive e aprende. Mas qual é o custo de não tentar? De viver com o e se para sempre? De morrer sem saber? De carregar o peso do potencial desperdiçado? Esse custo é infinitamente maior, mas você não vê, porque ele não é imediato. Ele se acumula lentamente, dia após dia,
ano após ano. Até que você é velho e percebe: eu desperdicei minha vida inteira evitando o risco de falhar e garanti o fracasso maior de todos: nunca ter realmente tentado viver. A sétima e última verdade que Sêneca expôs é que agora é o único momento que existe. Não amanhã, não próxima semana, não quando as coisas melhorarem. Agora. Esse momento imperfeito, esse momento assustador, esse momento inconveniente. Este é o único momento real. Todo o resto é fantasia. Passado é memória. Futuro é imaginação. Presente é o único lugar onde você pode realmente agir. E se você não age agora, se você continua adiando, você não está apenas adiando ação. Você está adiando vida, porque vida só acontece agora. Não em algum futuro hipotético quando tudo estiver perfeito, mas agora, neste momento, com todas as imperfeições. Sêneca praticava algo que os estoicos chamavam de amor fati, amor ao presente tal como é. Não resignação, não desistência, mas aceitação radical de que este momento, exatamente como está, é o momento que você tem. E você pode recusar esse momento. Pode esperar por um melhor. Pode viver em fantasia de futuros ideais. Mas então você nunca realmente vive. Você apenas existe em um estado perpétuo de espera, esperando pela vida começar. Mas a vida já começou. Está acontecendo agora e vai terminar. E se você passou ela inteira esperando, você a desperdiçou completamente. Então aqui está o que você faz. Aquela coisa que você está adiando. Aquele projeto que você vai começar quando? Aquela conversa que você vai ter quando? Aquela mudança que você vai fazer quando? Para de esperar. Começa hoje. Não perfeitamente. Não quando você estiver pronto. Não quando as condições estiverem ideais. Hoje. Agora. Dá o primeiro passo, por menor que seja. Porque primeiro passo quebra a paralisia. Primeiro passo transforma potencial em realidade. Primeiro passo te tira do modo espera e te coloca no modo ação. E ação gera momentum. E momentum gera resultados. E resultados geram aprendizado. E aprendizado gera crescimento. Mas tudo isso começa com o primeiro passo que você se recusa a dar porque está esperando pelo momento certo. E o momento certo nunca vai chegar. Porque não existe. Existe apenas este momento. Imperfeito. Assustador. Inconveniente. Mas real. E se você esperar por momento perfeito, você vai morrer esperando. E sua lápide poderia dizer: aqui jaz alguém que ia começar a viver quando o momento fosse certo. Mas o momento nunca veio, e a vida passou, e então acabou. E essa é a forma mais trágica de morrer. Não porque você tentou e falhou, mas porque você nunca tentou, porque você estava esperando, e esperou até o fim. Sêneca morreu aos 65 anos. Foi forçado a cometer suicídio por ordem do imperador. E enquanto ele sangrava até a morte, suas últimas palavras foram filosóficas, compostas, em paz. Por quê? Porque ele viveu. Ele não esperou. Ele não adiou. Ele agiu. Ele escreveu. Ele pensou. Ele amou. Ele viveu intensamente apesar de todas as imperfeições, de todos os perigos, de todas as incertezas. E quando a morte veio, ele estava pronto. Não porque sua vida estava perfeita, mas porque estava completa. Porque ele não tinha lista de coisas que ia fazer quando. Ele fez. E por isso ele pôde morrer em paz. E você? Você vai morrer em paz? Ou vai morrer com lista interminável de coisas que ia fazer quando o momento fosse certo? De versões de você que nunca existiram? De vidas que nunca viveu? A escolha é sua. Mas escolha agora. Porque agora é tudo o que você tem. E se você desperdiçar este agora esperando pelo próximo, você vai desperdiçar todos os agoras até não haver mais nenhum. E então vai acabar. E terá sido isso. Uma vida inteira de espera. E nada mais. Se esse vídeo te acordou para o fato de que você está esperando e que precisa agir agora, deixa seu like. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que estão desperdiçando suas vidas, esperando por um momento que nunca vai chegar.
Se inscreve no canal se você quer continuar explorando a sabedoria estoica e outras filosofias sobre como viver com urgência, intensidade e propósito. E se você quer aprender mais sobre como parar de procrastinar e começar a viver de verdade, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o momento certo é agora. Sempre foi, sempre vai ser. Agora.